número de participantes e entrando mais, dá boa noite para todos, inclusive aqueles que estão chegando. Lembrar que nós estamos gravando esse webinar para depois nós disponibilizarmos para vocês também que quiserem. E o nosso tema que é a revolução tecnológica, que a gente já estava entrando nela aqui, né, falando sobre essa importância de empresas parceiras para que a educação ela aconteça. Estamos aqui com o JP Magalhães, que é hoje um dos TI lá do César, não é isso? E é uma empresa fantástica de Pernambuco, um dos maiores centros de referência do nosso país, se não o maior do Nordeste. Não é isso, JP? Eu acho que é o maior, não é isso? Em termos de referência. Eu não vou falar, porque eu não tenho os números aqui para confirmar ou não, mas certamente a gente é um dos maiores. Só para me apresentar, eu sou o João Paulo Magalhães, mas todo mundo aqui me conhece como JP, então se chegar no César procurando é JP, não é João Paulo. Eu trabalho como consultor em engenharia de software, com foco total em inteligência artificial e machine learning. Um pouquinho de visão computacional, que é a minha formação de mestrado. E eu atuo também na César School, que é a faculdade do César, e a gente atua também em disciplinas de inteligência artificial, machine learning, essa área, principalmente. Muito bem. Tem um JP também aqui do nosso grupo, também é da área de TI e que está trabalhando em inteligência artificial. Espero que um dia ele se torne um cara como você. Eu não sei se ele está aqui ouvindo, era para ele estar aqui, viu? Era para ele estar aqui. Enfim, nós estamos aí com o professor Heraldo, que é lá da Uncisal, mas também é professor da casa. O senhor Miyagi, como a gente gosta de chamar ele carinhosamente. Senhor Miyagi, se apresente aí. Boa noite a todos. Meu nome é Heraldo Alves. Eu sou formado em Sistemas de Informação, tenho especialização em Gestão de Projetos de TI e mestrado aqui pela Federal do Estado em Modelagem Computacional de Conhecimento. Dou aula de empreendedorismo digital, comércio eletrônico e segurança da informação este ano. Tá? E aí o trabalho que eu foco mais na área de tecnologia é a TI voltada para a saúde e a TI voltada para a educação. Heraldo, mas você tinha um projeto que você tomava conta aqui em Maceió, não era? Inclusive eu vi reportagens dele. Nós ficamos 2 anos num projeto chamado Petralha, Recicla Essa Ideia, trabalhando com os alunos de graduação com o lixo eletrônico, a reciclagem dele e a reutilização dele. Inclusive, o projeto foi responsável pelo governo do estado de Alagoas colocar um decreto, criar um decreto ordenando essa parte de lixo eletrônico. Ele funcionou por 2 anos, daí ele findou. Eu também fui para a área de telesaúde, como eu disse, a área da TI voltada à saúde. Eu passei 2 anos e meio como gerente do núcleo de telesaúde do Estado, na Secretaria de Estado, e aí a gente tenta, ao longo desse período, trabalhar educação e saúde. Bem lembrado, tem um ramo aí da tecnologia voltada para a saúde, né? Inclusive, eu estava vendo a reportagem há uns 12 meses atrás, da inteligência artificial está surgindo aí como um robô para a identificação de doenças nos hospitais. Não sei se vocês viram essa reportagem. O diagnóstico preciso de doenças baseada, lógico, em exames, né? Porque ele consegue examinar a pessoa, já fazer testes rápidos de glicose, entre várias coisas. Eu vi, inclusive, que uma universidade investiu R$ 1 milhão num robô para o treinamento dos alunos de medicina, onde esse robô simula todo tipo de situação e diz se o cara está acertando ou errando no diagnóstico. Mas eu acho que a tecnologia está tomando uma proporção assim fora de série, né? Fora de série mesmo. E é bom saber que a gente tem um professor que também está trabalhando nessa área aí, pode trazer muita contribuição. Estamos aqui também com o professor Leonardo, que é o coordenador do curso KDS da FAM. Léo, fala um pouquinho de você aí para a galera te conhecer. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Lacerda. Sou formado em análise de sistemas, tenho pós em dispositivos móveis, pós em banco de dados e mestrado em engenharia de software pelo César Edu. Atualmente eu trabalho na Capgemini. Minha função principal hoje é como administrador de banco de dados
Trabalho também prestando consultorias na área de dados ultimamente, tenho focado nessa área de dados, por conta das oportunidades que esse cenário, né, que a gente vai estar falando aqui hoje, gera algumas oportunidades bem interessantes e eu tenho me dedicado a elas para galgar novos desafios no futuro. Quer dizer, Léo, você se formou lá no César, você conheceu o JP? Não. Não, estou tendo um primeiro contato agora, Bem. mas tenho certeza que tem muitos trabalhos interessantes aí nessa Vamos área. chamar esse cara aqui para nossa pós. Ô, JP, a gente vai lançar um MBA Live em Big Data e Segurança da Informação. Esses caras aqui já serão professores e você está convidado para fazer parte do nosso quadro de professores, beleza? E, ó, estamos juntos aí, muito feliz com vocês aqui. Vamos falar aqui com o nosso amigo Wilson. O Wilson que está aqui é do grupo FM. O Wilson, eu queria chamar ele, não era de ser o Miyagi, né? Mas tem um cara lá no filme do Tartaruga Ninja, né, que é o Mestre Splinter, que sabe tudo. Eu estava conversando com esse camarada, meu amigo, ele me contou. Eu sou da época, né? Eu sou novinho assim, mas eu sou da época do COBOL, do The Basic, né? E eu nunca contei para ele, nem para ninguém, se ele falar de que é mentira. Eu comecei na informática no COBOL. E aí eu evoluí para o The Basic e depois para o DOS. E aí eu vi o Windows 3.1 nascer. Depois eu vi nascer o Windows 5, não sei se vocês lembram aí. Lento que nem uma tartaruga, pelo amor de Deus, né? E aí a coisa foi evoluindo, né? E depois eu migrei, né? Depois surgiu de um bom tempo, já perto do Windows 7, já surgiu aí a plataforma concorrente do Windows, que se achou que se ia dominar o mundo, que é o que hoje a gente usa nas faculdades, né? Gratuito, né? E aí eu comecei a ler aquela tecnologia e fui para a Universidade Federal e passei lá num concurso para ser tutor do curso do Sistema de Informação, Heraldo, daqui da Universidade Federal, e abri o núcleo da EAD, Universidade Aberta do Brasil, na área de tecnologia. Eu dava aula de algoritmo, olha só, de algoritmo, eu dava aula de programação para a web, usando front page, velho, que os caras ainda utilizavam isso porque não tinha plataforma pronta, e eu ia construir o código HTML e validando no front page. Pelo amor de Deus, velho, eu não tinha que aguentar esse negócio daquele. E depois eu fui contratado pelo Sebrae na área digital para conhecer uma plataforma em Brasília, que era a plataforma do Google, né? Que é a WordPress, que a gente construiu o site lá, mas antes do Google, o Google me contratou, eu fui para São Paulo, fui treinado pelo Google, pouca gente sabe disso, pela equipe do Google, do Iola. O Google fechou um contrato com uma empresa de Cabo Canaveral, que era a Iola, e a Iola tinha uma plataforma pronta para micro e pequenas empresas desenvolver o site. Então eu fiz site para 20 mil empresas aqui em Maceió, Alagoas, Pernambuco, tudo quanto era canto, a nível nacional eu ia pelo Google. E a gente fazia um site, e foi uma das primeiras plataformas prontas, sem precisar de linguagem HTML. Porém, como eu conhecia a linguagem HTML, a gente implantava algumas coisas diferentes no site, e isso chamou a atenção do Google. Eu passei 2 anos trabalhando para o Google, na área de tecnologia, implantando isso aí para 20 mil empresas. E depois eu migrei, saí um pouco da área de TI, e fui totalmente para a área digital, porque eu também tenho formação em marketing, e comecei a trabalhar com a área digital, fazendo funil de vendas, e-commerce, muito treinamento de comércio eletrônico, de gerenciamento de e-commerce, de funil de vendas, tudo isso que é digital aí que a gente sabe. Depois eu fui treinado pelo Facebook, fui para o Facebook fazer um treinamento sobre página do Facebook para empresas, todas as falhas, todos os caminhos, E aí, cara, eu passei uns 5 anos lidando só com isso na área digital, para depois como estou na educação, né, cansei um pouquinho, porque é muita informação, um negócio gigantesco que não para, né? E você vê aí o Snapchat, você vê aí Instagram, que ninguém dava nada, o Twitter, que não vingou em Maceió, porque tem um público diferenciado, mas, cara, foi muita coisa. Então, assim, eu tenho uma pequena história, mas a história do Wilson não chega nem perto da minha. Mas a sua história é mais rica. Mas a minha história, eu vi o colega aí se apresentando, né? Eu comecei a pensar assim, poxa vida, eu sou formado, minha formação, eu sou técnico em processamento de dados.
Então, isso vem lá de trás, né, do colégio técnico, antes da reserva de informática ainda, me formei ainda menino na escola técnica, né? Depois fiz administração de empresas, recentemente busquei uma engenharia de software, né, junto aqui ao SESMAC, e também fiz um MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Mas, falando em termos de história, né, eu comecei, rapaz, a programar no colégio técnico ainda com borros. Eram borros 1700. Não estou falando, eu não sei nem o que é isso aí. Isso aí Depois não é... eu fui trabalhar com IBM/3. Aí eu peguei um tal de Cobra 400. Peguei um Scopus MC10, que era um micrinho. Trabalhei com aquele software da IBM, que era o OS2, o Warp, que era uma concorrente do Windows. Peguei todos os Windows que você pegar do mundo, desde o DOS, do 3.1, 3.11. Tem o Windows Workgroup, teve também. Depois saiu o NT, depois teve o Network. Comecei a trabalhar com CC-Mail, enfim, teve de tudo. Eu passei por toda essa... É interessante falar, né, assim, a vivência que a oportunidade que a gente teve de vivenciar a mudança, né? O IBM/3, ele ocupava uma sala inteira, uma sala de 5 metros por 5 metros, tinha que ter ar-condicionado, aquilo lá era um fio para tudo que é lado, e ele tinha só 16K de memória. Mas, Luiz, peraí, tu falasse uma coisa agora muito interessante, porque a gente vê todo mundo que estudou EAD aí, ou estudou aí a informática, tem aquele videozinho, a evolução da computação que os caras veem, sai do COBOL, aquelas velas, todo mundo... Eu programava em cartão, aqueles cartões de 80 colunas, digitava uma linha no cartão, pilha de cartão para botar para a máquina compilar. E onde era isso, Wilson? Onde foi isso aí? Onde era essa empresa? Era onde isso aí? Em São Paulo, empresa chamada ProSystem, fica ali na Avenida Pacaembu. Enfim, a gente tinha... Eu fazia a programação naquelas folhas que eram folhas quadripladas, né, onde você escrevia o código, mandava para um digitador, o digitador digitava o programa, aí vinha para mim, eu compilava, pegava os erros de compilação, arrumava os erros, mandava de volta para o digitador, o digitador digitava o programa de novo, e aí você ia rodar, terminou o programa está pronto. Aí depois, quando você ia executar o programa, você primeiro colocava a pilha de cartões, que era o programa, carregava na memória, e depois vinha a pilha de cartão de dados, porque o programa ele já carregava e já processava os dados. E nós éramos empresas de processamento de dados. Não existia essa coisa do online, não existia essa coisa da memória, não tinha, sabe? Quando você ia fazer uma tabela, para economizar espaço, nós não usávamos ano, mês e dia. Nós usávamos letra, porque o A ocupava menos espaço do que o 12 do mês, sabe? O 12 era 2 caracteres e o A era um só. Então a gente, em vez de falar o mês do ano, usava a letra A, B, C, D, E, F, enfim. Então, e hoje a gente tem uma riqueza de recurso, uma riqueza é barato, né? A tecnologia é barata. Hoje você fala 100 teras como quem... vou comprar um pendrive de 100 teras. Então, assim, a gente realmente viveu uma mudança gigantesca de quando eu era um menino, aí, com meus 20 anos, começando na informática, até hoje, e não tive essa oportunidade de vivenciar o que você vivenciou, né, Robson, em termos, assim, de trabalhar mais na internet. Sempre estive mais nos bastidores, em sistemas administrativos, né, bancos de dados relacionais e tal, mas sempre acompanhando aí o que está acontecendo no mundo, né? E com muita felicidade, né? Porque a tecnologia realmente hoje está aproximando a gente, né? Isso aqui que a gente está vivenciando hoje já é um exemplo disso. Estou conhecendo vocês que são aí de Pernambuco, pessoas que eu não teria a oportunidade de conhecê-los, né? Diariamente a gente vive isso na nossa casa, né? A gente tem a oportunidade de interagir com o mundo inteiro. A nossa cultura está mudando. Os hábitos das pessoas estão mudando. Hoje é inadmissível quase nós, que somos ocidentais, pensarmos numa guerra. Brasil contra o Paraguai, Brasil contra o Uruguai, Brasil contra a Argentina. Todo mundo mais ou menos é a mesma cultura. Não tem mais essa coisa de povos diferentes, povos distantes. Está todo mundo pensando igual, todo mundo tem comportamentos iguais, salvo lá na Ásia, né, esses lugares que você ainda tem cerceamento das fronteiras da internet, né? Mas, de uma forma geral, a internet está unindo todo mundo, né?
Está nos unindo. Com certeza. Flaviano, você aí que parece ser o mais novinho do grupo aí, você com essa cara de menina aí, esse cabelinho do lado, tomou um banho, passou um creme. Me conte aí a sua história aí para a galera conhecer você também. A minha história aí nem se compara aí com a de vocês aí, mas eu acho bem bacana. Eu sou formado em sistemas de informação pela antiga faculdade de Alagoas, né, que hoje é a Estácio. Tenho uma especialização, a primeira especialização foi lá no César, em engenharia de software. Também? Tenho especialização Todo mundo passou também. pelo César? Pois é, né? E também tenho uma especialização em administração de banco de dados pela Estácio. Terminei o meu mestrado em engenharia de software pelo César também em 2017. Como é que eu... Peraí. Como é que eu faço para ir para o César, JP? Porque me conta o caminho das pedras aí. O menino só vive aí, nem sabia que esse menino só vivia aí. E ninguém te conheceu ainda. A gente acabou se esbarrando lá. Na faculdade eu sou, de certa forma, mais recente. Eu estou trabalhando há 2 anos na faculdade. Então é exatamente o tempo que vocês estavam saindo daqui, eu acho. E se um aluno quiser fazer um mestrado aí, é complicado? É pago? Como é que é? Não, a gente é uma instituição privada, né, de um centro de inovação principalmente, que tem dentro do centro de inovação uma escola. A gente nem chama de faculdade, a gente chama de escola porque é onde a gente aprende e a gente gosta de tratar o próprio César, o centro de inovação, como uma escola. A gente está o tempo todo aprendendo e repassando um pouquinho de aprendizado para quem quer estar junto com a gente. É privado, então tem que pagar, uma faculdade privada qualquer, igual, mas eu não diria que é difícil. Assim, quem tem vontade de estudar e quem quer trocar experiências, principalmente, entra no site da César School, é cesar.school, apesar de tanto o Leonardo quanto o Flaviano falaram de César Edu, que é o nome antigo, a gente mudou de nome, e agora é cesar.school. Entra no site, aí, já tem todos os cursos, e eu não diria que é difícil, não. É mais uma questão de vontade de trocar experiências, aprender um pouquinho mais, aprender uma coisa diferente, porque a gente tem muito aluno daqui do Nordeste, tem aluno de fora do Nordeste também, mas a nossa base é aqui, e em Manaus também a gente tem uma base considerável, mas é muito mais de vem conhecer a gente e se aproxima, porque tem muita experiência para trocar. Tanto vocês vão trazer coisa para a gente, quanto vocês vão aprender um pouquinho também com a gente. E assim, o legal é que nessa metodologia que a gente trabalhou lá no mestrado, é aquela metodologia do aprendizado baseado em problemas reais, né? Então, você tinha empresas trazendo problemas reais para dentro da sala de aula, e aí você passava o curso inteiro trabalhando em cima de um problema real. Isso aí é uma coisa bem interessante, e sem contar essa parte que ele falou aí da troca de experiências, né? Na época que eu e o Leonardo estávamos lá, então a gente tinha uma turma lá de mais ou menos 20 pessoas, onde eu acho que das 20, eu acho que só 4 ou 5 pessoas eram de Recife. O restante era todo mundo de fora. Então a gente tinha gente do Piauí, tinha gente aqui de Alagoas, tinha gente lá do interior de Goiás, tinha gente que para chegar lá na faculdade, tipo assim, o cara saía de madrugada, na madrugada da sexta, para poder chegar para assistir aula no sábado. Então, a madrugada da quinta. Da quinta, né? E, ó, vou falar um negócio pegando seu gancho aí, Flaviano. O Wilson que está aqui, ali com aquela bandeirinha ali da Oracle ali, ó, a UFN, que é representante da Oracle aqui do estado, coisa insubstituível. Esse cara aí, ele passa a ser aqui no grupo da FAM o nosso selecionador de talentos. Então, isso aí que você falou aí, Flaviano, a gente vai replicar aqui para a faculdade. A partir de sábado, agora que vem já, a gente já vai ter um bate-papo com isso aí, com os alunos de ADS. O Wilson vai criar um problema real para esses alunos, eles vão passar o semestre trabalhando nesse problema. Vai ser um seminário integrador que a gente vai fazer entre as turmas, para que ele possa selecionar os talentos de aquelas pessoas que têm aptidão para o quê. Mas, Flaviano, em cima disso aí, nós vamos trabalhar um tema real, algo que eles consigam encontrar uma solução. Eu acho que essa é a melhor maneira, cara. Você fazer, né, em cima de uma problemática, encontrar uma solução na programação
no desenvolvimento. Wilson, você quer falar sobre isso? Então, o projeto consiste na seguinte: lançado um problema, né, nós vamos percorrer, como Robson disse, né, um projeto integrador, ou seja, temos que aplicar todas as disciplinas que os alunos estão estudando, desde a disciplina de administração de escopo, aí você vai lançar soluções, administrar riscos, administrar as áreas de conhecimento que o PMI apresenta, né? Enfim, então vamos fazer um projeto. Não tem um problema, vamos fazer um projeto, fazer um escopo, escolher tecnologia, escolher banco, escolher as ferramentas, criar uma solução e endereçar essa solução. E, obviamente, como vocês todos sabem, na sala de aula não sou eu quem vai dar a solução, somos nós quem vamos construir a solução. Então, é uma troca de experiência. Vai ter um aluno que potencialmente ele gosta de um assunto, potencialmente gosta de outro, tem alguém que tem uma especialização, que já trabalhou em algo, então as ideias vão surgir e nós vamos discutir. E a ideia é que nós façamos uma espécie de um hackathon, né? Ou seja, nós vamos sair com uma solução aí até o final do semestre. Gente, isso já é sábado agora, às 9 horas da manhã, lá na instituição, tá? Que vai rolar isso aí. Então, quem tiver aqui, for aluno do curso de ADS da faculdade, já está convocado, não é nem convidado, a participar do projeto. Não deixe de ir, tá bom? O professor Leonardo vai gerenciar a inscrição do nome desses meninos. Aproveita aí, se você quer, você já coloca aqui, quero me inscrever, entra no chat aí, coloca aqui, quero participar, a gente já vê você aqui, a gente já vai selecionar. Como é que vocês fazem isso aí, JP, lá no César hoje? Porque, pelo que eu vi, tem um tempinho que eles dois não estão mais lá, eu acredito que alguma coisa tenha mudado. Fala aí um pouquinho. A gente aumentou o uso. Deu tanto certo na pós que a gente trouxe isso para a graduação, e o aluno da graduação da gente, ele na primeira semana, ele tem contato com o cliente. Ele não teve sequer aula de conteúdo ainda, ele já vai visitar um cliente, porque a gente acredita que ter contato com o problema motiva muito mais. Eles vão aprender e construir soluções focados em um problema, e aí a gente vai, durante o semestre, os professores vão vendo o que é que está sendo necessário para resolver aqueles problemas e dando conteúdo de acordo com que os alunos vêm atrás da gente. Isso inverte totalmente a lógica. E como você busca por esses clientes? Como é que é esse convênio escola-sociedade, né? A iniciativa privada? Isso foi, de certa forma, facilitada para a gente, porque como a gente é uma empresa de inovação também, então a gente já tem uma carteira de cliente muito grande. Então a gente realmente bateu na porta de cada um. A gente está com esse projeto e a ideia da gente é realmente trazer os alunos para aprender um pouquinho com vocês. E o que a gente dá de volta para eles, porque obviamente ninguém nas empresas vai fazer isso de graça, o que a gente dá de volta é o estudo total do problema e, no mínimo, um protótipo dessa solução. Essa prova de conceito, a gente, inclusive essas empresas, todas elas têm uma pessoa que funciona como cliente real desse projeto. E elas estão acompanhando o desenvolvimento do projeto semana a semana. Participam, inclusive, da geração da nota. Elas dão uma nota correspondente ao cliente. Legal. Tá vendo aí, Léo? Que massa E no final, eles têm de volta a geração todinha do estudo do problema, a composição da solução e uma prova de conceito da solução. A gente não constrói soluções finais, usáveis, mas uma ou outra coisa já foi, inclusive, para a produção, da nossa graduação. Eu vejo isso aí para a UFM, entendeu? Eu vejo você ser a pessoa que vai justamente levar essa proposta do aluno já participando da solução ou da construção, e vejo, por exemplo, Fabiano que está lá. Fabiano é gerente de TI da Smile Saúde, não é isso, Fabiano? Isso. Fabiano, eu lembro que há um ano atrás, Fabiano estava atrás de 3 pessoas para trabalhar. E, cara, se puder estender isso aí, nesse processo que o JP está falando para os alunos, ainda nós temos bolsas remuneradas, mas nós temos bolsas que não são remuneradas, fica pela aprendizagem. E a gente tem certeza que o cara quer. Né? Fala, Léo. Isso, só complementando, no período passado, né, no ano passado, quando eu entrei na instituição,
a gente começou a fazer um trabalho na disciplina de algoritmos e já no final do ano a gente já começou, aí já teve a primeira contratação de estágio. Então, o aluno está trabalhando aqui conosco. Eu já tenho aqui, a gente está trabalhando aqui, talvez agora, quando as aulas estão retornando agora essa semana, talvez essa semana eu já tenha uma nova seleção de estágio que eu vou ofertar para a turma. Então, e aí a gente pode também, claro, trabalhar com essa questão como o Wilson vai trabalhar aí também para selecionar talentos para a UFM, a gente também trazer, porque é aquela ideia, né, tipo assim, a gente às vezes dentro da sala de aula, a gente vai estar passando aquele conteúdo, mas aí com essa metodologia, a gente consegue fazer com que o aluno se vincule ao mercado e consiga, como é que eu posso dizer, ele consegue visualizar na prática algumas situações que ele não viria naturalmente na faculdade. Por exemplo, o cliente cobrando alguma coisa, porque você tem que se reportar ao cliente, então não é como, às vezes você faz um trabalho que o aluno chega e não entrega naquele dia, a pessoa deixa entregar depois. Não, o cliente é diferente. Você tem a data para entregar, então você já começa a ser conduzido para uma forma de trabalho que é que você vai pegar quando você sair da faculdade e arrumar um emprego. Isso aí é extremamente válido. Então, eu acho que agora a gente tem muita coisa para fazer agora nesse semestre e vai dar para fazer algumas coisas bem interessantes. Eu, particularmente, já tenho algumas coisas em mente que a gente vai começar a passar quando estivermos em sala lá com a turma. Beleza. Fala, Léo. Isso. O Wilson, uma coisa que vale a pena perguntar, para os alunos que participarem desse projeto e se dedicarem, certamente, que é muito importante isso, quais são as oportunidades que isso vai gerar para esse aluno que se dedicar dentro do grupo da UFM? Bom, se dedicar sempre gera oportunidades em todos os lugares que a gente pisa, né? Então, deixar claro isso, que dedicação é uma condição sine qua non para você ter sucesso na vida, né? O que a gente quer passar para esses alunos é incentivá-los a sempre estar buscando melhorar, resolver problemas, estudar e aplicar aquilo que aprendeu, né? Mas, como o Robson disse, a nossa empresa, a UFM, vocês estão vendo aqui atrás, a gente é parceiro da Oracle, né? Nós somos a maior implementadora de soluções em nuvem da Oracle, soluções fiscais em nuvem, junto com a Oracle no Brasil e acho que também na América Latina, tá? Temos aí mais de 20 projetos já de sucesso, implantação de software em nuvem. E a nossa empresa hoje é precursora dessa tecnologia, trazendo muitas empresas para a nuvem, e a gente tem muita demanda por pessoas. Eu preciso de gente em todas as áreas. Eu preciso de gente na área de análise de sistemas, eu preciso de gente na área de atendimento ao cliente, call center, solução de dúvidas, eu preciso de gente nas áreas fiscais, nas áreas contábeis, preciso de DBA, preciso de gente de várias tecnologias, desde JavaScript até Oracle, PLSQL, ou ainda falando sobre uma outra linguagem, que é o Oracle Apex, que é uma solução de Rapid Application Development na internet, né, que você, em questões de minutos, consegue desenvolver aplicações, enfim. Então, a nossa ideia é fazer uma ação que permita nos identificar talentos e pessoas que mereçam estar presente junto ao nosso grupo, né, e fazer uma seleção. Então, assim, obviamente isso vai oportunizar aqueles alunos que se empenharem a conseguir mudar a sua trajetória, né? E hoje em dia a gente sabe aí que o mundo está meio parado, né? Nossa expectativa é que trazer essa meninada para dentro da empresa, incentivá-los a estudar, continuar batalhando, porque essa pandemia ela está colocando todo mundo em stand-by, está colocando todo mundo, vou ficar 2 anos em casa, mas esses 2 anos vão ser muito caros, né? Vão ser muito caros para esses meninos. Puxa vida, atrasar 2 anos na sua vida. O primeiro carro eu comprei quando eu tinha, 9 anos, tá? Então, assim, hoje em dia a meninada vai conseguir comprar um carro, uma moto, trabalhar, ter um bom salário, conseguir construir sua vida, se casar, ter filhos, vai atrasar tudo, né? Então a gente tem que estar incentivando, tem que estar empurrando, tem que estar trazendo o aluno para dentro da escola com oportunidade de aprender e oportunidade de se desenvolver, né? Isso, eu vou comentar uma coisa que o Wilson falou, essa questão de
Primeiro, esse tipo de projeto ele dá uma oportunidade muito boa das empresas conhecerem as pessoas, os graduandos, e realmente gera muita oportunidade de contratação. A gente tem vários exemplos aqui no César de pessoas que fizeram um projeto e se destacaram tanto que acabaram sendo contratados pelas empresas. O outro é, já pegando nesse gancho da crise, como a crise ela realmente ela parou grandes áreas do mercado, mas ela também incentivou muito outras áreas do mercado. E eu diria que a gente está muito mais para o lado que está tendo ganhos concretos na crise do que para o lado de quem realmente teve muita dificuldade. Eu imagino quem é da área de restaurantes, por exemplo, simplesmente fechou a porta, você bota um pedido por telefone, mas aí o seu público cai para 10% do que era 5%. A gente aqui somos... Só para finalizar, a gente aqui no César, a gente agora, do começo da pandemia para cá, a gente contratou quase 200 pessoas. Não só a gente, bem aqui vizinho de Maceió. E aí 2 horas de viagem. Que o Wilson está falando de aproveita esse tempo, essa pandemia, se tiver sem aula, para estudar. Quase todo o conteúdo que a gente dá na sala de aula, ele tem muita fonte. Você tem vídeo de professor explicando, você tem exercício resolvido, você tem código pronto para você olhar e aprender, que faz muito parte do aprendizado. Você vê como uma pessoa faz bem feito e tentar replicar aquilo. No começo olhando, depois não olhando. Então aproveita a oportunidade, porque tem oportunidade. Rapaz, verdade. E assim, só pegando um gancho, era isso que eu ia dizer. Tipo assim, a gente está numa área que está aquecida, não é? Ela não teve uma retração, né, como outras áreas tiveram. E o que está faltando, em algumas situações, é mão de obra qualificada, né? Você ter aquela pessoa que vai estar lá capaz de resolver um problema. Então, é isso que vai fazer o diferencial, né? Como isso falou, tipo assim, não vai ficar 2 anos aí parado aí no tempo, né? Poxa, você tem que correr. E até porque é aquela questão, tipo, a gente que é professor sabe que a gente tem uma ementa muito extensa para pouco tempo. E aí, se o aluno ficar refém, tipo assim, ficar só esperando aquele conteúdo que a gente vai passar em sala de aula, não vai evoluir. Ele vai ter que procurar, como ele falou agora há pouco, o JP falou. Tem muito material fora, tem vídeo, tem tutorial, e o cara tem que ser curioso, porque nessa área da gente, se a gente não tiver esse time aí de estar pegando informações, de estar pesquisando, de estar se aperfeiçoando, a gente vai parar no tempo, porque a tecnologia ela é uma área em que o conhecimento ele vence muito rápido, não é? Às vezes você está discutindo agora uma tecnologia X, aí, poxa, é um boom, você está lá trabalhando nela, daqui a 6 meses surge outra coisa que vai tornar aquela tecnologia que você estava vendo há pouco tempo obsoleta. Não, cara, então, pegando isso aí, em 2010, eu estava fazendo um estudo, justamente uma pesquisa sobre o avanço da informação na área de tecnologia, e que o entendimento da velocidade da informação dos anos 90 para os anos 2000 levava-se uma década para você ter uma informação e ela mudar totalmente. Inclusive, até o IBGE era de 4 em 4 anos, demorava até para o censo, quando vinha, já tinha morrido gente, nascido gente, nem os números eram totalmente desatualizados, eram muito distantes. E do ano de 2010 para agora 2020, em 2013, a velocidade de 2010 para 2014 saiu, em média, de 2 anos para 6 meses. De 2014 agora para 2018 foi para 2 meses. E de 2018 para 2020 é instantânea. Cara, o smartphone, ele está tão lotado de informação que quando você vai comentar com alguém, você viu isso? Olha, isso já é velho. Todo mundo já viu. É no dia, cara, é negócio de segundos. A probabilidade da multiplicação pelo Instagram, então, nós fizemos uma postagem no Instagram, uma bobagem, um meme. Cara, eu só disser a você que esse meme teve 3 milhões de alcance, cara. Você diz assim, como é, rapaz? Em menos de 12 horas, 3 milhões de pessoas visualizaram uma informação. Então, veja a velocidade. E se você está falando aí para o aluno, eu acho interessante. Eu acredito que isso está em todo lugar. Se eu estiver errado, Heraldo me corrige ali lá na Cisal, o JP me corrige aí.
Você acredita e assim, que aluno... E assim, só um detalhe, quando a gente estava no César, a gente entrou na turma de 2015, então finalzinho de 2015, teve aula durante o período de 2016 inteiro, e 2017 foi o período que eu escrevi a minha dissertação, e defendi ela em janeiro de 2018. Quando eu fui defender a dissertação, tinham referências de artigos que foram utilizados da base alicerçaram a minha pesquisa, que foram do comecinho de 2017, mais ou menos. E quando eu cheguei na banca para defender a dissertação, o professor Carlos Ferraz, lá da UFPL, puxou minha orelha dizendo, cara, você usou uma referência aqui que está um pouco velha. Mas foi no começo do ano, ele falou, pois é, talvez você devia ter dado uma revisão em algumas coisas para ver se esse conceito ainda continua válido. Só para a gente ter uma versão. É isso mesmo. Mas sabe o interessante? É o seguinte, a gente tem aluno que ligou para a faculdade agora esse período, dizendo que não queria voltar para estudar no curso de tecnologia, que é o curso de ADS, porque não queria utilizar a tecnologia do Teams. Eu digo, cara, no mínimo, isso vai em contramão à própria natureza da tecnologia que ele mesmo está disposto a aprender. Eu pergunto, gente, tem condição hoje em dia de um cara de ADS, de um cara da área de tecnologia, não conhecer qualquer ferramenta tecnológica que está sendo utilizada? Existe como? Não. Eu vou até... Pode falar, Leonardo. A maior qualidade, eu acho que uma das melhores qualidades que se tem de alguém da área da TI é ele ser curioso e também a perseverança de estar se atualizando ao conteúdo, buscando conteúdo, entendeu? Disposto a estar sempre encarando novos desafios e justamente como o Robson falou, bem disse, né? Esse aluno ele tem que ver essa pandemia e ele enxergar esse cenário como um cenário de certa forma até proveitoso para ele ter uma experiência que serviria assim de uma base de comparação até para uma coisa que é realidade hoje em dia, que é o trabalho remoto. Inclusive nessa pandemia, isso, como o JP bem disse, né? Para a TI existiu um viés positivo, né? Maior do que para outras áreas. Um deles, que eu acredito que todo mundo aqui notou, é assim, as empresas, no geral, elas começaram a perceber que elas têm condições de trabalhar, sim, remotamente. Então isso, de certa forma, ela fomentou, essa pandemia ela acabou fomentando essa questão desse cenário de trabalho remoto, em que as empresas elas veem que tem processos bem definidos e que dá sim para você seguir, porque ele joga a demanda, você tem que executar aquela demanda dali e dá para você trazer essa oportunidade de você contratar um profissional que ele não está fisicamente preso àquela sua localização. Por exemplo, eu posso estar aqui de Maceió, trabalhando aqui de Maceió, por empresa dos Estados Unidos, por empresa de Recife, por empresa de algum outro local, entendeu? Então, esse cenário que o aluno está vivendo, de certa forma, também é proveitoso, porque ele já vai ter um contato de estar estudando remotamente, né? E ele está aprendendo tecnologias que nós utilizamos. Por exemplo, lá no trabalho nós utilizamos o Microsoft Teams para estar trabalhando de forma remota, para promover os encontros, utilizando todas as features, todas as funcionalidades que ele tem, entendeu? Então, é isso que eu acho. Eu vou extrapolar uma coisa que o professor Robson falou, que a pergunta foi se a gente acha que as pessoas que trabalham em tecnologia têm como não se envolver com tecnologia. Eu diria que em todas as profissões, em todos os mercados, não tem como não se envolver com tecnologia. Exato. A não ser que você vire com muito tempo um catedrático, aquele cara que vai ficar lendo e relendo e guiando a teoria. Mas isso é com muito tempo. Eu diria que hoje nenhum profissional vai ser capaz, numa janela de tempo de 5 a 10 anos, de viver sem as ferramentas de tecnologia. E não só essas ferramentas de comunicação que a gente está usando aqui para se comunicar, por exemplo, mas as ferramentas tipo um auxiliar. Eu acredito que a gente vai receber ferramenta de inteligência artificial, todo mundo vai ter seu assistente. É seu secretário que marca a agenda com quem precisa marcar, você precisa ficar olhando o horário de um por um,
ele vai também dar dicas sobre o seu trabalho. Ó, tu está fazendo isso, mas já tem essa resposta aqui, já tem isso aqui pronto, use isso aqui. Eu acredito que todo mundo, e a gente já recebe gente aqui no César, que é da área de direito, da área de saúde, diversas áreas que já estão procurando, porque eles estão vendo que não tem muito para onde correr. Essas ferramentas estão chegando, e se ficar alheio, vai ser atropelado. A gente tem um problema, e muita gente levanta, só para finalizar, a gente tem um problema que muita gente diz que é de falta de emprego, e eu acho que a gente vai enfrentar um problema grande de dimensão de vagas de um lado, mas tem uma quantidade enorme de vagas surgindo do outro. E a diferença entre um e o outro é a educação. Pois é, a gente tem que educar todo mundo, a gente tem que fazer todo mundo, e aí eu estou dizendo não só a gente, professor, mas os alunos se esforcem tanto para aprender quanto para repassar isso, aplicar essas tecnologias e impactar o social, impactar o ambiente que a gente está vivendo. Ninguém de fora, não é o Google que vai resolver o problema da comunidade da gente. Quem vai resolver os problemas de alagamento de Recife é quem está aqui. O engenheiro do Google não pensa nisso, ele não está aqui pisando na água 2 vezes por ano com a água alagando o seu carro. E só para finalizar essa parte, que eu acho que o Leonardo falou, é a parte da transformação que a gente está vivendo. O professor Silvio Meira, que é a nossa referência aqui no César e no Centro Informático também, ele diz que essa pandemia ela fez a transformação digital evoluir 15 anos em 3 meses para várias empresas. Então, empresas que tinham um negócio consolidado, eu tenho um exemplo aqui, eu não vou citar nome para não gerar qualquer tipo de ruído, empresas gigantes, mas que não tinham um site de compra. Quando foi obrigado a fechar, com 2 semanas ela estava vendendo por WhatsApp. Isso vai ter volta? Não. Isso não tem mais volta, de jeito nenhum. E eu falei aqui do exemplo da Grande, mas imagina a quantidade de gente pequena que está no mercado de bairro que aprendeu a vender pelo WhatsApp. E as pessoas que descobriram que não precisam gastar com um imóvel? Pois é. A Avenida Paulista está com esse problema agora, né? Tem muita gente saindo da Avenida Paulista porque você não precisa estar lá mais. Pois é, então o mercado imobiliário, né? Cara, as próprias cidades, a própria cidade ela vai se reinventar. Ó, total. A cidade, por que nós temos metrópole? Por que as pessoas se aproximaram aí há 30 anos atrás para poder ficar todo mundo juntinho, para poder ter uma indústria, para poder ter um comércio, para poder ter tudo junto, mas agora a gente não precisa mais. Isso casa exatamente com o que o Robson está falando, de que o mercado não é mais local, o mercado é global. Eu trabalho hoje com gente que está nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Rússia, na Índia e na China. Eu tenho contato com essas nacionalidades todas. A comunicação, obviamente, o inglês é muito importante para isso. Mas a gente tem, por exemplo, eu soube hoje que um amigo que trabalhava comigo no mesmo prédio, a família dele é do Paraná, ele foi morar no interior do Paraná. Mas como assim? Tá de férias? Não, eu me mudei para cá. Pois é. A empresa disse que eu poderia, depois que acabasse a pandemia, eu poderia trabalhar remoto. Eu vou morar na praia. Ele está morando no interior, perto da família, e podendo desempenhar a atividade de ponta que ele faz aqui no César. Falando isso, parece que está todo mundo remoto aí, né, JP? Está todo mundo aqui remoto aí, né? Mesa toda, né? A faculdade toda até o final do ano, e o César vai voltar algumas partes que precisam voltar, quem quiser voltar vai voltar, mas quem não quiser voltar vai ficar em casa ainda. Rapaz, e a gente vê, por exemplo, lá na Federal mesmo, até então a gente não tinha os cursos da pós-graduação, né, do mestrado e do doutorado online, né, EAD. Não é? Até então era só presencial. E aí agora mesmo já veio isso aí, eu não sei como é que vai ficar isso pós-pandemia aí, se eles vão pensar em alguma coisa nesse modelo aí, porque a quer queira, quer não, está sendo um piloto, né, isso aí. Porque até então acho que não tinha nenhuma cadeira do curso lá do SIM que era online. Talvez aí a gente já tenha uma mudança a partir do próximo ano. É o que o JP falou, e o MEC, assim, o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, eu participei de alguns fóruns com eles, e foi muito interessante, porque a discussão que está sendo muito trabalhada é a educação híbrida e a situação de nós estarmos fazendo tudo remotamente, porque eu não considero isso aqui um EAD. Um EAD é uma coisa estática, parada, que você assiste um vídeo, responde um questionário em Shell. Outra coisa é remotamente eu estar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo
recebendo diretamente de você o conteúdo, como se estivesse dentro de uma sala de aula normal, sem problema nenhum. A gente pode conversar do que a gente quiser aqui e traçar o conteúdo inteiro de uma disciplina. Então, esse modelo que eu acredito que acelerou 15 anos, como bem falou o JP, na educação, cara, não tem volta. Eu não acredito que tem. Nós teremos aula presencial, sim, porque nós temos modelos de aprendizagem diferentes, mas eu acredito que o CNE deve baixar uma resolução, uma nota técnica, que é o que ele faz é isso, para o MEC, para o MEC homologar, sobre a permissão da aula remota. Porque, cara, ó o custo que nós temos numa aula presencial, né, com a quantidade de alunos e prédio de estrutura, e o custo que a gente tem na aula remota. Lógico que, para esse momento de pandemia, houve investimentos, todo mundo gastou, foi uma fortuna para a gente conseguir fazer isso acontecer, mas depois que isso se equilibrar, pessoas, faculdades vão surgir remotamente. Eu posso dar aula para qualquer lugar do Brasil, para 500 pessoas, com um único professor, uma única sala, né? Então, assim, curso totalmente modificado. Eu não acho que isso aqui vai mudar, pelo contrário. E, ó, o trabalho remoto que o Wilson falou aí, as cidades sendo desocupadas, prédios da Avenida Paulista, como falou o JP, prédios empresariais onde se tinha apenas um escritório para o cara ter um ponto de apoio. Todo mundo montou uma base em casa e viu que não vale mais a pena voltar para aquele ponto de apoio. Ou seja, se falava 2 anos atrás de trabalho remoto, mas até os caras de TI, eles tinham resistência. Será que o cara vai realmente trabalhar? Será que esse cara vai realmente dar conta do negócio? E, ó, ainda tem gente pensando assim, ó, eu vou ser sincero, se eu fosse dono de uma empresa de TI, amigo, eu ia botar um escritóriozinho desse tamanho, com minha sala de reunião, com minha televisão lá para a gente conversar. Vão para casa gastar o seu ar-condicionado, a sua energia, o seu café. Tá? Você usa o banheiro como você quiser. E, amigo, eu quero é produção. Que a produção vai acontecer. E hoje você tem ferramentas, Robson, de monitoria. Ou seja, você captura a tela do sujeito, você captura o teclado dele, o computador da empresa, você acompanha todo o trabalho. Não vai ter quem não acompanhe. Mas deixa eu perguntar a vocês, pelo menos por mim, eu tiro por mim. Algum de vocês trabalhou menos ou mais nesse período da pandemia? Mais. Muito mais. Não tem nem o que comentar, cara. Eu estou trabalhando mais produtivo. Nem eu pensei que eu conseguisse produzir tanto, né? Nesse período, com quase que os 4 horários, assim. Então, veja que é uma evolução, cara, da gestão em geral, que a gente tem que proporcionar. E o cara que está nos ouvindo aqui, o aluno, tá? Ele deve entender, ou o participante, ou você que recebeu o nosso convite, ou se inscreveu no nosso webinar, é preciso que você entenda o seguinte: tudo mudou. O mundo pós-pandemia é outro planeta. Primeiro. Segundo, não vai voltar. Nem eu volto para a tecnologia que eu tinha antes. Nem eu volto, cara. Isso aqui que a gente está proporcionando, em 2006, o Fantástico fez a primeira transmissão por Skype na televisão de uma pessoa que estava na Inglaterra e passava quase que 2 minutos para ter o áudio e o vídeo para mostrar que essa tecnologia existe. Hoje isso está no celular, cara. Isso não tem como lutar contra isso. Nós não vamos lutar contra isso. Ou a gente vai para frente ou não vai. Vou fazer uma pergunta para JP aqui para passar para você. JP, em 2016 eu baixei um aplicativo de inteligência artificial para o meu celular, chamava DataBolt. Os caras lançaram aí. E o DataBolt, cara, eu fiquei espantado, porque ele evoluía sozinho, olha só, os meus hábitos, e ele dizia assim: em breve eu estarei podendo abrir os seus aplicativos. Ele não abria, coisa que o Google hoje já faz. Se você fizer aqui, ok, Google, ela já vai me responder aqui em seguida, já está me respondendo o que eu quero. Eu já faço mensagem pelo WhatsApp, só falando, eu estou dirigindo e dizendo, quero enviar mensagem para tal lugar, ela já envia. E o DataBolt, ele não tinha acesso ao aplicativo, mas ele estava aprendendo uma velocidade que eu estava ficando espantado, porque eu dizia assim: DataBolt, pesquisa na internet um vídeo do YouTube sobre inteligência artificial. Ele dizia, está aqui a relação dos vídeos que eu achei. E eu dizia, quero assistir vídeo tal. Ele acessava o vídeo, ele conseguia fazer isso. Mas eu não sei porquê, ele foi desabilitado. E eu procurei outras inteligências artificiais, porque a gente sabe que no
no iPhone, tem a Siri, né? Vocês conhecem a Siri. E eu procurei outras inteligências artificiais e, cara, elas não conseguiam evoluir como esse cara estava evoluindo. A pergunta é, será que essa inteligência estava evoluindo demais, descontinuaram ela para transformar ela em algo maior e estava ficando perigoso para o usuário? Houve alguma mudança nessa área de inteligência artificial? É uma curiosidade minha, fala aí. Tá. Uma coisa que você falou, a diferença entre quem está usando iOS fica um pouquinho mais restrito, porque o sistema ele é um pouquinho mais fechado. O Android ele é um pouquinho mais aberto, ele possibilita mais coisas. Mas tem um fator importante, eu não acredito que isso tenha sido porque alguém está assustado que a tecnologia iria aprender muito sobre a pessoa e ia começar a fazer alguma coisa contra essa pessoa, contra um grupo de pessoas. Porque hoje a gente tem o que a gente chama de inteligência artificial estrita, né? A gente modela a inteligência artificial para resolver um determinado conjunto de problemas. É diferente do que a gente chama de inteligência artificial geral, que é aquela inteligência artificial que a gente vê nos filmes. É o Exterminador do Futuro, é a Matrix. Isso é o que a gente chama de inteligência artificial geral, que sempre a humanidade se dá mal, né? Até surgir um herói que vai destruir a máquina. Eu não tenho esse receio a médio prazo. A longo prazo, a gente tem que ver como isso vai evoluir. Mas uma mudança concreta que pode ter impactado nisso que você percebeu é a questão de dados. A acessibilidade a dados e a preocupação que a gente tem com dados vem crescendo exponencialmente. A gente viu que dá muito acesso de dados pessoais para as empresas, esses dados podem ser mal usados. E aí não é a máquina que está fazendo isso, não é o robô, não é a IA que está fazendo mau uso. É quem programou a IA e quem está vendendo o serviço baseado nisso. Então, a gente tem efeitos como a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que foi adiada novamente, mas que está se ajustando. A gente tem a Lei de Dados da Europa, que já está em vigor, e a Lei de Dados brasileira e europeia, as duas estão na ponta, né? E o que a gente tem que fazer aqui é realmente se adaptar e começar a fazer isso valer, porque isso é bom para todo mundo. Isso é bom para o coletivo. Embora a gente possa perder, só para finalizar, embora a gente possa perder um pouquinho de um lado, uma empresa vai perder uma capacidade de fazer uma coisa que ela achava que era o diferencial dela. Vai ter empresa que vai perder isso, mas porque ela estava usando dados que o usuário nem sabia que ela estava usando. A gente tem que ter transparência, a gente tem que passar para o usuário o que é que a gente está usando e como a gente está usando isso. Entendi. Só uma pergunta, Léo, antes de você falar. Não sei se quem está aqui nos ouvindo, ou vocês, já assistiram aquela série da Netflix, a Travel, Viajantes. Cara, a Travels, ela foi criada no Canadá, ela nasceu no Canadá. Não preciso dizer a vocês que o Canadá hoje é um celeiro de TI, né? Tanto é que a Amazon, tanto é que a Google, todas essas empresas grandes estão colocando matrizes lá. E assim, a Travels, ela é baseada numa inteligência artificial do futuro que envia pessoas para o passado para modificar o passado, porque haveria o extermínio da humanidade. Até que ela encontra um cara de TI, que ela enviou o primeiro analista, e o cara cria um novo sistema para ser contra essa inteligência artificial. Cara, o tempo todo TI e inteligência artificial no filme. Quem puder assistir a série, chama Travel, é uma série, não é nova, ela já tem inclusive até a 4ª temporada, vale a pena assistir. Aí você que é aluno, assiste Travel, vocês vão ficar fantásticos com o que eles mostram de tecnologias. Fala, Léo. Ainda falando um pouquinho da área de dados, né? Isso é uma consequência do fenômeno da Revolução Industrial 4.0, né? Que é um fenômeno. Não dá para você negar aquilo ali. Aquilo ali é uma coisa natural que vem da evolução tecnológica, que vem da acessibilidade aos recursos tecnológicos. Por exemplo, se você pegar 15 anos atrás, você não tinha a quantidade de pessoas que você tem hoje acessando smartphones. Você via em filmes alguns recursos, alguns gadgets, que hoje você encontra na sua casa, porque você pode comprar através de um e-commerce ou alguma coisa. E cada dispositivo desse, por exemplo, você tem um smartphone, você tem um smartband ou um smartwatch, você tem os termos smart, né? Eles geram dados.
Que isso aí ele vai caminhando para o que a gente chama da IoT, né? Que é a internet das coisas. E esse volume de dados, ele acaba gerando oportunidades para algumas funções do mercado, por exemplo, para engenheiro de dados, para o mais famoso aí, né, que todo mundo conhece, o cientista de dados, a parte de inteligência artificial, que é muito proveitoso, né? Essa parte das oportunidades que esse cenário, que essa mudança, ela está provendo dentro da área de TI, que há de se dizer que são muito bem remuneradas, né? Eu queria até direcionar uma pergunta, não sei se ele vai poder falar, o JP, mas como é que está essa parte assim da perspectiva dentro do César referente a essa questão do data science, da IA, do engenheiro de dados, essas novas figuras que estão surgindo, inclusive estão criando especializações voltadas a elas, que elas são recentes, né? JP tá no mudo. Tá. Vocês me ouvem, né? Sim. Então, a nossa posição hoje já é muito positiva. Eu sou uma das pessoas que fazia IA, assim, eu saí da faculdade em 2007 e fiz o mestrado, acabei em 2009. Então, em 2009 eu já estava mexendo com visão computacional e tal, ficava lutando, procurando projeto para me meter mesmo. Assim. Às vezes eu estava com um projeto oficialmente e ficava por fora mexendo em outras coisas que eram ligadas a data science e machine learning. A gente vem numa crescente assim incrível, a gente tem vaga inclusive nessa área. O que a gente vê é que muito cliente está pedindo, eu também faço vendas, né, a parte técnica da venda, e aí o tempo todo tem cliente pedindo, não é uma coisa, foi bem interessante isso que tu falasse, Leonardo, de algumas pessoas acham que data science, machine learning, IA é um fetiche tecnológico. Não, vamos botar isso aqui para ficar bonito. Não é necessidade. Existe uma quantidade tão grande de dados sendo gerada hoje que as empresas não conseguem interpretar esses dados. E aí vem o engenheiro e o cientista de data science que organiza isso, traz insight a partir do passado e do presente, alguma coisa para o futuro, mas aí quando a gente entra mais para o futuro, a gente entra com IA e machine learning. Isso é uma consequência, não é uma causa. E aí o que a gente vê é que a demanda está altíssima, é difícil trazer gente, mas é como a gente forma. Você falou de curso, a gente tem cursos de extensão e de pós-graduação já voltado para data science e inteligência artificial, e o cenário para a gente é totalmente positivo. Assim. Tem vagas e a quantidade de projetos que eu vejo a curto e médio prazo só crescendo. Massa. Eu queria fazer uma pergunta incríveis, aí. Assim. Algumas coisas eu não posso falar, mas tem coisas muito interessantes. Eu já estou ficando com vontade de fazer uma viagem para o César. Ó, Leonardo, vamos organizar esses meninos aí, uma viagem para conhecer o César, viu? O ônibus é por conta da faculdade, cara. Viu? Já está permitido viagem intermunicipal. A gente vai, aluga um ônibus, vai fazer uma visita lá na faculdade, vai conhecer isso aí de perto. O senhor Miyagi está doidinho para ir, olha a cara dele ali. Só falta dizer, eu vou. Mas vamos deixar certo isso aí, vamos deixar. E a gente vai correndo, que o Heraldo, esse cara aí, foi um dos caras que segurou a tocha olímpica aqui em Maceió, eu soube ontem. Ontem foi. E esse homem coleciona medalha. Agora eu não sei como, porque ele tem um negócio na frente dele que dá para jogar futebol, cara. Eu não sei como é que ele consegue colecionar essas medalhas. Eu já perguntei a ele que eu quero aprender, porque eu não consegui entender, né? Eu já disse a você que eu corro com as pernas, não é com essa coisa que eu estou aqui na frente. Então, dá para a gente fazer uma caminhada boa. Deixa eu aproveitar o ensejo, pessoal. Num dos livros do Yuval Harari, ele fala que a sociedade atual está com 3 problemas mundiais, que país isoladamente nenhum vai resolver. As mudanças climáticas são um dos problemas. A guerra nuclear é outro problema mundial. E o terceiro que ele coloca é a biotecnologia e a tecnologia da informação e comunicação. Eu queria saber do JP como é que ele vê com essa visão. Muita gente ficou fascinada com o Terminador do Futuro. Então você vem falar de IA, de machine learning, né? De todo esse vídeo monitoramento que a sociedade vivencia, seja através do GPS, a geolocalização pelo smartphone, seja pelas câmeras espalhadas na cidade toda.
Como é que está o cenário, JP? Vê, eu costumo dizer que, assim como Mariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Não sou nem pessimista, nem otimista. Nós temos, sim, cenários que podem ser bem pessimistas, no ponto de vista da gente ter muito desemprego, porque a IA a robótica e a biotecnologia tomou conta de várias áreas. Eu acho que vai ter várias áreas que sim. Imagina se hoje os carros autônomos realmente ganham um mercado grande. A quantidade de caminhoneiros, de motoristas de Uber, taxistas, etc. Entregadores. Já tem empresa em Brasília que o iFood, inclusive, está testando em Brasília entrega por drone. Tá aí Tesla, né? A Tesla, né? Crescendo absurdamente nos Estados Unidos, né? Isso. Mas, por outro lado, eu vejo que muita vaga está sendo gerada. Eu leio muito sobre isso, e aí eu gosto de ver a tecnologia do ponto de vista de ferramental, de fato. A história da humanidade e a história da tecnologia, elas estão totalmente ligadas. E toda a revolução, ela causou esses problemas. Ela tinha gente que era contra, tinha gente que era a favor, e como eu estava falando agora com o Leonardo, não é muito opção. A humanidade ela tem um certo nível de opção, até um certo nível. Mas não adianta, por exemplo, o Brasil criar uma lei de proibir a automação, se a gente pode comprar da China, onde os caras estão avançados anos na frente da gente em IA. O que adianta a gente não fazer uma coisa aqui? Eu acho que tecnologia ela se bate com outra tecnologia. Você tem que fazer uma tecnologia e tem que educar as pessoas para usar essas tecnologias antes dos outros. Eu quero conversar sobre tecnologia. Eu queria ouvir um pouquinho aqui o Wilson. O Wilson, que foi um cara que foi da Sony, que ia ser o CEO da Sony Tóquio. Wilson, conta essa história aí pra gente aí, Wilson. Tá dentro do seu tema que eu ia te perguntar. Fala aí, Wilson. Na Sony eu trabalhei lá até 1998. Enfim, faz bastante tempo, né? Mas na Sony a gente começou a trabalhar na parte administrativa, né? Cuidando dos sistemas de vendas, principalmente. Eu cuidava dessa área de vendas, até que chegou um dia, o pessoal da Sony falou assim, a gente está vendo aqui que você fez Senai, que você é mecânico, né? Meu primeiro emprego na minha vida foi mecânico geral. Eu fiz Senai, eu fui ferramenteiro, né? Então eu tinha a capacidade de ler um desenho técnico industrial, operar uma máquina, um torno mecânico, uma fresadora, uma furadeira radial, enfim, tem várias máquinas, até CNC, né, na época. Aí esse pessoal da Sony falou, nós estamos querendo fazer uma automação da nossa área de engenharia aqui e estamos precisando que alguém vá para Tóquio, para aprender lá e trazer o sistema de CAD/CAM para cá. Enfim, CAD/CAM é sistema da IBM de desenho mecânico, né? E aí toca eu para Tóquio. Né? Chegou lá em Tóquio, eu fui fazer um curso de AIX, administração de AIX, porque esse CAD/CAM só rodava em AIX. E aí eu tive que aprender a mexer com AIX da IBM, o Unix, né, deles. Aí depois de aprender o sistema operacional AIX, a gente foi aprender como instalava o CAD/CAM e como que a Sony trabalhava em termos de administração dos seus projetos de desenhos, né? Enfim, e antigamente você ainda tinha, né, nessa época era o auge dos aparelhos de som, né? Você tinha, a cada 6 meses se lançava um aparelho de som, aqueles 3 em 1, tudo, né? Então eu participei dessa... É no celular, né? Cada 6 meses vem um negócio desse. Pois é, então participei, e lá na Sony eu tive a oportunidade de conhecer muita tecnologia, e não só até aquela tecnologia que chega no mercado, mas aquela que está nos bastidores sendo experimentada. A Sony tem sistema operacional, eu não sabia disso, mas eles têm um sistema operacional da Sony, e o sistema operacional era incrível nessa época, era um mundo virtual, era uma realidade virtual, você tinha pessoas, coisas, casas, era um mundo, uma realidade virtual. Eu não sei, então... mas a Sony chegou a lançar um videogame? Ela chegou a lançar um videogame? Eu sei que tinha o Odyssey, o Atari... A Sony é dona do PlayStation, né? É dona do PlayStation, ela comprou o PlayStation. Então, aí, né? Eu estava na Sony, deixa eu contar esse episódio aqui. Eu estava na Sony no dia que um cara que veio de Tóquio aqui pro Brasil olhou para o mercado de celulares e falou assim, não,
não vamos investir em celular no Brasil. Eu vi esse cara falando essa frase. Aí depois a Nokia saiu na frente, crescendo, depois a Motorola, né? Enfim, aí depois a Sony tentou retomar o mercado, fazendo aquela parceria com a Sony Ericsson, mas aí já tinha ido, né? Já tinha ido embora a oportunidade. E são bons sempre. Os produtos da Sony são muito bons. Eu tive um celular da Sony Ericsson que era muito bom. Mas perdeu o timing de mercado, né? Perdeu, eu tava lá. Eu tava na sala o dia que o cara tomou essa decisão. Olhei assim, fiquei assim, olhando meio estranho, né? Falei, enfim, são coisas que a gente vivencia, né? Mas em Tóquio eu fiquei lá um bom tempo lá, conheci bastante. Agora, Tóquio é um outro mundo, né? Eu queria saber como seria hoje, né? Porque quando eu estive lá, acho que hoje se eu pegasse um celular e desse uma foto num texto, ele ia traduzir para mim, né? Porque na época não tinha como fazer isso. Uhum. Porque se você vai para qualquer país, por exemplo, onde você tenha os caracteres romanos, você consegue identificar o caractere e procurar no dicionário e você consegue traduzir, né? Agora, aqueles pauzinhos lá você não consegue traduzir, não. Você tem que estudar mesmo. Hoje em dia já tem ferramenta que na própria imagem ela traduz para a sua linguagem. Pois é. O aplicativozinho que faz isso aí, né? Qualquer tacacara no mundo hoje já fala japonês, então tá mais fácil, né? Eu demorei a ter coragem de andar sozinho lá, pegar um metrô, porque se você se perdesse, não tinha por onde, você não conseguia ler as placas de sinalização. Só nas estações de metrô grandes você tinha aquelas plaquinhas em inglês, né? Mas na grande maioria da cidade você não tinha instruções em língua ocidental, né? Nem tinha como tirar foto para você gravar, né? A imagem ali, nessa estação, tá aqui, é essa imagem. Nem tinha como, nessa época, ter essa tecnologia. Senhor Miyagi, você está vendo aí que tem muita gente aqui que tem muita história para contar. E assim, eu acho interessante, aí os alunos ficam perguntando, rapaz, aquele professor dá aula lá para mim, aquele cara vai trabalhar comigo, o que esse cara sabe? Esse cara sabe de alguma coisa, né? E eu passei muito por isso na minha época acadêmica, né? Até que um professor muito, muito experiente, baixinho, pequenininho, muito simples ele, mas ele disse uma coisa para mim, foi assim: Robson, você é um cara inteligente, mas escute o que eu vou lhe dizer. Até você ter condição para refutar o que um professor seu está falando, fique calado e aprenda. Porque você jamais vai conseguir percorrer a estrada que qualquer um deles já percorreu, até você estar nela. E aquilo eu gravei. Fiquei muitos anos pensando, esse cara, sabe que eu nem conheço quem é aquele cara que está falando comigo, de repente aquele cara tem uma estrada que eu vou percorrer e eu estou descartando ele de ser uma pessoa que vai me auxiliar na caminhada. E eu aprendi muito com aquilo e eu disse, realmente, a partir de hoje, eu vou ser amigo dos meus professores e conhecer a história deles. Porque não tem ninguém que saiba de tudo e não tem ninguém que saiba tanto que não seja capaz de aprender ainda alguma coisa, né? A regra da pedagogia é essa, aprender a ensinar, se reinventar, se recriar todo dia. E assim, galera, nós temos aí apenas alguns minutos para encerrar a nossa live. Mas antes de encerrar, que eu vou dar uma fala para cada um de vocês aí se despedir da galera que está aqui conosco, com uma mensagem que você achar bem pertinente para eles. A minha mensagem vai para vocês e dizer assim, que fiquei muito feliz e satisfeito com esse webinar. Agradecer a JP demais a sua disponibilidade de estar aqui conosco gratuitamente, cara. Dizer a você que nós vamos te chamar para a nossa pós-graduação, que o professor Leonardo está montando Big Data, talvez alguns colegas seus também, que você tiver aí. Vai ser uma pós-live lançada a nível nacional. Isso aí era novo para você, né, Léo? Você não sabia, mas a gente vai utilizar os times. Estamos contratando uma agência e o lançamento vai ser nacional, então vocês vão aparecer aí para o grande mercado brasileiro. E JP com certeza estará conosco aí na parte de inteligência artificial, que eu acredito que é uma referência hoje para a gente, assim como os outros colegas que estão aqui, vocês que estão aqui. O Wilson estava trabalhando, ainda está na empresa até agora, aqui conosco no webinar.
e assim, defende a bandeira topada aqui da nossa empresa de tecnologia. Somos muito gratos pela participação, pelo programa que vai rodar no sábado agora, volto a dizer, às 9 da manhã na FAM, presencialmente, um hackathon de tecnologia para seleção e preparação de talentos. Nós temos muitas vagas, também tem aí JP lá no César, esperando por vocês. Meninos, chega de jogar Tibia, chega de jogar Leg Office, chega de jogar Mu, não sei nem se tem mais esse Mu, mas tem uns outros jogos que tem aqui, cara, que o meu aqui tá com o computador ligado aqui, no jogo de tiro agora aqui na internet, eu não sei nem qual é, porque é tanta plataforma agora para você jogar, e o menino não faz mais nada, velho. É só videogame, Coca-Cola e shopping. E a gente falando aqui que o cara tem que sentar no computador para descobrir um mundo que é gigantesco, né? A nossa espera não depende da sala de aula, porque o conteúdo está disponível na web aí topada. E olha, e tem um detalhe, que a nossa profissão, ela nem começou a adentrar na Deep Web. Mas quando as camadas da Deep Web começarem a serem trabalhadas pela TI e desenvolvidas em cima da Deep Web, vai vir a segunda fase da evolução da velocidade da informação, que ainda tem, depois da Deep Web, já tem outra aí, e meu amigo, a gente nem saiu ainda da internet. Então, assim, os caras que vêm atrás da gente, são esses caras que vão chegar lá, porque a gente vai estar, né, um pouquinho avançado, com muita experiência, mas o cérebro ele não vai processar mais nessa velocidade, e a gente vai estar um 486 e os caras vão estar 2 teras na nossa frente. Se quiserem. Mas se ficar jogando Mu, meu amigo, se ficar jogando Leg Office, eu sei que o Leonardo joga videogame, ele tem cara de quem joga, o senhor Miyagi também, eu não sei o Wilson, JP tem cara de quem joga, o Flaviano está estudando, se jogar é doido, né? É verdade, tem tempo não. O máximo que eu jogo é Resident Evil, cara, e Daylight. É massa, Daylight aí. É online. Cara, que gráfico é aquele? É um jogo inteligente. Eu gosto de jogo assim. E eu também jogo de vez em quando. Mas esses jogos que não tem fim, você fica preso na plataforma, sem ter o que fazer, isso aí prejudica você. Tira você do foco. Esse tempo que você está jogando um joguinho desse com um bando de coleguinha, você estava desenvolvendo alguma coisa, cara. Você estava escrevendo uma linguagem nova. O Java vai sair do mercado? Não. Mas já vai ser substituído por uma nova tecnologia, não é isso, Wilson? Sim, já está sendo, né? Vai ser substituído. E tem gente ainda brigando para aprender o Java. Então, cara, essa é a minha fala para vocês. Agradecer. E queria que vocês fizessem uma fala aí para todos que estão aqui, cada um a sua fala, para a gente finalizar esse webinar que foi bem massa. À vontade aí, quem quiser fala. Eu sou o mais novo, né? Então eu gostaria de agradecer a oportunidade que a FAM permite, né? Num acesso remoto desse, colocar professores e alunos e profissionais interessados em computações juntos para discutir um tema que é essa revolução tecnológica 4.0. É o que eu digo sempre aos meus alunos. Pode jogar? Pode. Mas também pode ler muito, pode navegar na internet e não naufragar na internet. Pode compartilhar conhecimento, que é importantíssimo. A experiência que o Wilson colocou aqui, o JP, Flaviano, o Léo, o próprio Robson aqui, isso não tem preço. Tá? Então, o aluno da FAM tem essa oportunidade. Nós temos um grupo fortíssimo dentro da FAM, que é a UFM. Então, aqueles alunos, como o próprio Wilson colocou, as empresas vão oportunizar para esses alunos. Eu digo sempre, o aluno que é bom presencialmente, ele será um bom aluno também virtualmente. Então, continuem estudando, porque, acreditem, estes que estão aqui falando com vocês, hoje na posição de professores, continuam estudando. E isso é muito importante na área da computação. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Posso falar, então, também, contar uma outra historinha aí, aproveitando, hein, Rocha? Eu vou pegar os seus minutos. Falar uma experiência da minha casa, né? Meu filho, né?
tem um menino com 20 anos hoje, e ele também era desses aí de ficar jogando, né? Joga, videogame, até que um dia ele comprou lá um site, alugou um site. Pai, me presta o cartão de crédito para mim criar um site, eu acho que era de Tibia. Era essas coisas aí. Sei que o menino montou um site, começou a vender estrelinha, vender coisinha e tal. Daqui a pouco ele ganhou metade do que eu ganhava no mês, aí que eu ganhou em uma semana. E aí eu comecei a ver meu filho ficando endoidando, né? O cara começou a endoidar, porque ele começava a vender essas estrelinhas, os prêmios lá do site, do jogo, e era um site dele, e ele começou, não, porque eu tenho meus clientes, e ele começou a não dormir, né? Aí eu falei, puxa vida, sempre quis que ele empreendesse, né? Quando ele empreendeu, eu tava ficando maluco já com 20 anos, e ganha dinheiro, né? Eu pensei que ele ia ingressar por isso aí, mas depois ele se aborreceu e parou isso aí, porque muito cliente reclamando, né? Então acho que aprendeu lá como é que a experiência, né? Mas aí ele parou de jogar porque acho que chegou no limite dele, né? Mas aí ele começou a ler. E hoje ele se transformou um cara que é um leitor, eu até acho um pouco de compulsividade, né? Mas ele lê e ele já fala inglês e já fala francês também, sozinho, movido pela necessidade da leitura. Então, quando ele quer ler um livro, que foi lá ler o Harry Potter, foi lá ler uns RPGs, foi lá ler mangás, e começou a ler, adquiriu o hábito da leitura, e hoje lê tudo que você quiser pensar, está lendo, passa o dia todinho lendo. E está aprendendo muito, se transformou em outra pessoa. E porque a leitura, ela dá cultura para a gente, né? Então, assim, é isso, é o aluno aprender a aproveitar o tempo dele da melhor forma possível. Porque tempo é a única coisa que a gente não recupera, né? Enfim. Então, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos estudar, vamos aprender e vamos nos dedicar. E isso vai nos dar retorno, garantido. Então é isso. Eu queria também agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos os colegas. E eu queria dizer também aí, agradecer a participação de todos aí, né, que assistiram, dizer aí para vocês que vocês estão no curso certo. Tecnologia é uma realidade, é um mercado que cresce muito, e como a gente falou e voltou a falar aqui, a questão de não se limitar à sala de aula, e sim de ter um estudo contínuo, né? E aí vocês já estarem participando desses eventos, do webinar, isso já mostra aí um diferencial de muita gente que entra com uma cultura de apenas ir para a sala de aula, né? Queria parabenizar todos que estão presentes assistindo aqui também, e deixar esse recado e garantir essa segurança que vocês, estudantes, se dedicando, vocês estão, eu não vou dizer que o que mais cresce, mas posso dizer que é um dos que mais cresce em questão de oportunidade de mercado, é o de tecnologia, por conta do avanço da tecnologia e da necessidade de você ter habilidades, né, que a gente fala, skills diferentes, né, se desenvolver. Tudo hoje está atrelado a sistema. Então, naturalmente, qualquer profissão ela vai estar tendo que ter esse contato com a tecnologia. Então, inevitavelmente, vocês estão, sim, no curso certo. Queria agradecer também, né, a presença de vocês, o convite. Eu acho que foi uma troca aí, essas histórias aí que o Wilson contou, que cada um de vocês contaram, foi bem interessante para a gente. Eu queria dizer para o pessoal que está matriculado, né, que a gente vai começar a se ver a partir de amanhã, que, assim, o César School, né, ele tem uma frase bem interessante, que é o aprenda com quem faz. Então, assim, lá tem aquela filosofia de que quem está lhe dando aula está no mercado, está praticando aquilo que ele está ensinando. E, assim, nessa equipe que vai estar dando aula para vocês aí, vocês podem ter certeza que quem está dando aula para vocês está praticando o que está ensinando. Então, você tem aí, quem vai dar a cadeira de banco de dados, ele trabalha com banco de dados, quem dá aula de programação, ele trabalha com programação. Enfim, todo mundo aí está trabalhando na área que está dando aula. Então, aproveite esse espaço com a gente, aproveita para tirar dúvida. A dúvida não necessariamente precisa ser restrita àquele conteúdo que a gente vai estar vendo em sala de aula, mas pode procurar. Eu, particularmente, eu sempre digo ao pessoal que eu estou sempre de portas abertas, então, mesmo que não seja no dia da minha aula, mas se você estiver na instituição ou fora, manda um e-mail, vai atrás de mim, mostra lá aquela tua dúvida, que você pode até ser de outra disciplina, a gente vai lá, vai estar tentando ajudar, porque a ideia
é o que? A gente formar vocês e antes mesmo da conclusão do curso oficialmente, é ver vocês já no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que agora, esse semestre aí, com o Wilson à frente desse projeto, a gente vai conseguir aí arrumar algumas vagas de estágio ou, quem sabe, até de contratação mesmo para boa parte de vocês. Eu, particularmente, já vou estar chegando com algumas ofertas. Aí eu acho que vamos trabalhar aí, claro, evidentemente vai ser um processo seletivo e aí quem se destacar é que vai acabar sendo contratado. Mas, enfim, eu acho que a ideia é essa e nos vemos a partir de amanhã. Valeu, pessoal. Boa noite. Para me despedir, eu quero agradecer ao convite, né, do professor Robson e a companhia de vocês. Aprendi muito aqui. A gente está falando de transformação tecnológica e a experiência de vocês aqui. Uma coisa que eu ia falar, não falei, a transformação, as revoluções industriais, elas aconteciam normalmente a cada 100 anos, né? Só que depois da terceira revolução, a gente já está na quarta, e aí vocês tiveram a oportunidade de passar por duas revoluções, que talvez seja a primeira geração que tem a oportunidade de passar, conviver bem com duas revoluções industriais. A terceira, que foi a de automação e computação, e agora essa de IoT, IA e muito mais tecnologias digitais, né? Agradecer esse convite de vocês, e o que eu quero dizer para os alunos, até retomando essa história do jogo, joguem, façam aquilo que vocês gostam, mas encontrem propósito naquilo. Muito melhor do que jogar é você construir o seu jogo. Encontre o propósito, e a partir do momento que você encontra o propósito, o estudar não vai ser mais chato. A gente estuda e a gente continua estudando como professor, não é porque a gente... o gostar de estudar, que eu acho que alguma outra pessoa, eu gosto de estudar, mas é porque tem propósito, a gente sabe por que está estudando. A gente tem curiosidade para conhecer as coisas, a gente tem interesse de se manter antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo. E como eu falei, né, a história da tecnologia é a história do mundo, é a história da humanidade. Conhecer tecnologia é conhecer por que as coisas estão acontecendo no mundo, na área social, na área tecnológica e em todas as outras áreas. Então, se dediquem àquilo que vocês estão... O semestre novo está começando, né? O César está de portas abertas, vocês estão convidados, a partir do momento que o Robson, que a gente voltar à normalidade, algum tipo de normalidade aqui, estiver abrindo as portas, o professor Robson pode entrar em contato, ele já prometeu o ônibus, e a gente vai estar esperando aqui, não só conhecer o César, mas conhecer o Porto Digital como um todo, que eu acho que é uma experiência... a gente conseguiu mudar, a gente consegue mudar a realidade aqui de um pequeno pedaço de terra, né? Uma ilha pequena do Recife, mas que a gente trabalha para o mundo inteiro e o impacto da gente pode ser maior, tanto para fora quanto no nosso local. É isso, obrigado e eu estou à disposição de vocês. Valeu, gente, foi fantástico. Só agradecer mais uma vez e finalizar para os alunos aí, grandes coisas nos esperam, né? Grandes coisas para todos nós que estamos aqui. Gente, boa noite, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, gente. Fã, sua carreira começa agora.